Fala galera, para quem não me conhece, eu me chamo Marina Pereira, sou médica sanitarista, fiz residência lá na Unicamp e hoje dou aula de preventiva aqui na Medway. Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que cai bastante aqui nas provas de residência de São Paulo, que são os indicadores de morte e mortalidade. Vou resolver 5 questões aqui com vocês de provas aqui de São Paulo. Mas antes de começar, se vocês não conhecem a gente, chegou aqui perdido, não sabe nem do que eu estou falando, nós somos a Medway, uma empresa de ensino médico, e a gente está aqui para realizar o teu sonho de fazer a residência em São Paulo. Então, se esse é o teu sonho, tu está no lugar certo, porque a gente vai revisar aqui no YouTube os assuntos mais relevantes para as provas do Estado. Se liga também nos nossos guias estatísticos das instituições, pode pegar o link na descrição aqui do YouTube. Mas, bora lá então. A primeira questão que eu trouxe para vocês é uma questão da Unifesp de 2017, e ela falava assim: dentre os principais sistemas de informações em saúde no Brasil, encontra-se o SIM, o SINASC, o SIH e o SINAM. Então aqui ele está falando de vários sistemas de informação do Brasil, são sistemas que a gente usa para colocar os dados que a gente tem dos nossos atendimentos no SUS ou mesmo do setor privado, dependendo de qual for o sistema. E quais são eles? Vou falar já um pouquinho sobre cada um. O SIM, a gente coloca tudo das informações de mortalidade. A gente vai usar então aqui a declaração de óbito para inserir os dados. O SINASC, o SINASC é o Sistema de Informações dos Nascidos Vivos, e aqui a gente vai usar todos os dados dos bebês, dos RNs que estão nascendo. Então aqui a gente usa a declaração de nascido vivo. O SH é o Sistema de Informações Hospitalares, e aqui a gente vai colocar todas as informações de todas as hospitalizações que tiveram. Então aqui são todos os dados que tem na AIH, que é aquela guia que a gente faz para o paciente quando interna ele. Depois vem o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, e aqui então a gente coloca os dados que estão nas fichas de notificação para cada um dos agravos que a gente tem na nossa lista nacional compulsória de notificação, beleza? Então aqui, já fiz um resuminho aqui dos sistemas de informação para vocês, mas vamos para a questão mesmo. Ela continuava: para conhecer os 5 indicadores colocados abaixo de 1 a 5, que sistemas devem ser respectivamente consultados? E aí eu tenho aqui a mortalidade proporcional por causas, razão de mortalidade materna, a porcentagem de internações no SUS por causas sensíveis à atenção primária, a porcentagem de nascidos vivos com baixo peso ao nascer em maternidades do SUS e a tendência secular do número de casos de tétano acidental. Ou seja, no último século, como é que está andando aí os nossos casos de tétano acidental, neonatal não. Então, beleza, aí ele vinha aqui com todas essas alternativas, então a gente tinha que cruzar cada uma desses indicadores com o sistema que a gente vai usar. Como é que funciona isso então, gente? Quando a gente vai fazer um indicador, calcular um indicador, a gente vai ter dados. Dados que vão estar no numerador e dados que vão estar no denominador. Cada um desses dados é tirado de algum sistema. E é justamente isso que a questão está pedindo. Vamos ver cada um então. Na mortalidade proporcional por causas, eu vou estar observando óbitos por uma certa causa dentro do total de óbitos. Então, a única coisa que eu observo aqui são os óbitos. Basta usar o sistema de informação de mortalidade. Na razão de mortalidade materna, aqui então eu vou observar o número, no numerador, o número de óbitos por causas maternas, então a mortalidade materna mesmo, e no denominador eu vou colocar o número de nascidos vivos. Então aqui não basta eu ter só o sistema de informação de mortalidade. Eu tenho que ter o SIM, mas eu tenho que ter o SINASC também no meu denominador, por conta do meu denominador. Então para 2, SIM e SINASC. Depois vem o 3, que é a porcentagem de internações no SUS por causas sensíveis à atenção primária. Como eu estou observando aqui as internações hospitalares, aí eu vou usar o SIH, Sistema de Informação Hospitalar. O 4, porcentagem de nascidos vivos com baixo peso ao nascer em maternidades do SUS, basta usar os dados que estão no SINASC, a partir das declarações de nascidos vivos. Então, para o 4, só o SINASC. Por fim, o 5, a tendência secular do número de casos de tétano acidental. O tétano acidental é uma doença de notificação compulsória. Então, aqui os dados da ficha de notificação vão para o SINAM. Então, na 5 a gente ficava com o SINAM. A partir do SINAM, a gente tirou todos esses dados para fazer a tendência do número de casos de tétano. Aí, a gente ficava então com a letra E. Primeiro SIM, depois a 2 SIM e SINASC, a 3 SIH, a 4 SINASC e a 5 SINAM. Bem simples, né? Depois que a gente vê assim. Aí depois, vamos para a segunda questão, uma questão da Unesp de 2016. Então aqui a questão falava: o coeficiente de mortalidade materna vem diminuindo no Brasil nas últimas décadas, mas não será suficiente para atingir a meta proposta pela ONU para o final deste ano, no caso, no ano de 2016. Estão entre as principais causas responsáveis por essa queda insuficiente a... Então, o que a questão está trazendo aqui?
está trazendo que a gente tem um indicador de mortalidade materna que não é muito bom e que, inclusive, não tem melhorado da forma que a gente esperaria. Porque, por exemplo, o nosso indicador de mortalidade infantil, ele não era bom algumas décadas atrás, mas a gente tem melhorado ele de forma significativa. Se a gente observa o gráfico com o indicador de mortalidade infantil ano a ano, a gente vê que a mortalidade vai diminuindo ano a ano até ficar, e está agora num patamar bem bom, e a gente conseguiu sim atingir a meta proposta pela ONU. Agora, o indicador da mortalidade materna não. Se a gente observar o gráfico, ele fica toda hora subindo e descendo, e ele não desce muito, ele não tem essa tendência de decreção. Então aqui a gente tem uma coisa bem preocupante com relação a esse indicador de mortalidade materna. E por quê? Aqui então ele vai trazer várias opções e aí eu vou ler para vocês a letra A, que é a resposta, e vou explicar o porquê que ela é a resposta. Então, a falta de treinamento das equipes especializadas no hospital faz com que as mulheres que cheguem no hospital, que tenham algum problema de saúde por conta do parto e nascimento, elas não tenham exatamente o cuidado que elas precisam. Então, realmente, a gente tem hospitais que precisam ter um melhor treinamento das equipes especializadas ali. Significa que todo hospital precisa ter uma equipe especializada? Olha, não necessariamente, mas a gente tem sim essa falta e a gente tem muito a falta de gente para levar essa gestante, para levar essa mulher para o lugar que ela precisa. Então, não é que numa cidadezinha precisa ter um hospital. A gente precisa conseguir levar ela para um lugar caso ela necessite. Depois vem a proibição do aborto. E aqui, gente, o que acontece? A gente sabe que as mulheres fazem o aborto. Ou por o aborto ser legal mesmo, naquelas 3 situações do aborto legalizado, ou realmente porque mesmo não sendo nenhuma das 3 situações, a gente sabe que as mulheres acabam fazendo o aborto. O que isso significa? Como o aborto não é legalizado, as mulheres precisam fazer o aborto em lugares ilegais, em lugares que não tem nenhum acesso da vigilância em saúde, não tem nenhuma coisa que se certifique, que a gente consiga se certificar de que o lugar vai fazer um aborto seguro e um aborto com boas condições. Então, é fato que a proibição do aborto faz com que essas taxas de mortalidade materna se elevem, beleza? Depois vem a alta taxa de cesarianas. Aqui, gente, o Brasil tem um dado bizarro, bizarro mesmo. Nós temos as maiores taxas de cesariana do mundo. Chega a mais de 70% o número dos nossos partos que são feitos por cesárea. Para vocês terem uma noção, o ideal é que seja lá bem mais baixo do que isso, lá pelos 15%, 20% e olhe lá. Então, isso sim aumenta a taxa de mortalidade. A gente pensa, mas cesariana é um procedimento simples e tudo. Não. A gente precisa fazer uma anestesia, uma peridural, a gente precisa fazer, às vezes, até uma anestesia geral para aquela mulher. Todo procedimento tem um risco. Se a gente faz um número tão elevado acima do que a gente necessitaria, acaba que eleva também a mortalidade materna. Depois vem indicação indevida de substâncias para acelerar o trabalho de parto. Aqui entra muito a ocitocina, o misoprostol também, mas muito principalmente a ocitocina. Então, se os profissionais ali daquela unidade, daquele centro obstétrico, não sabem usar da forma adequada essas duas medicações, pode acontecer vários problemas por conta desse uso inadequado. Ou às vezes até os profissionais sabem como é que se utiliza, mas acabam fazendo isso para acelerar o trabalho de parto e melhorar ali o processo de trabalho deles. Mas isso é completamente inadequado e traz riscos para a saúde da mulher também. Por isso que a gente ficava então com a letra A, que era mais adequada, mas vamos ver agora aqui as outras letras. Então na alternativa B, fala da alta taxa de cesariana, fala de intervenções desnecessárias, que ok, pode até ser, mas não é tão adequada quanto a letra A. Fala do aborto legalizado, que não é real, a gente não tem um aborto legalizado no Brasil, só tem um aborto legalizado para 3 situações, e na verdade seria o contrário, o fato do aborto ser ilegal é que traz algum problema aí para o nosso indicador. E fala da má qualidade do pré-natal, que também em parte é verdade. No geral, nós até temos uma boa qualidade do pré-natal. O problema é que a gente tem uma grande quantidade de mulheres, de gestantes, que não fazem o pré-natal adequado no sentido de consultas, número de consultas adequadas. A gente tem esse problema maior do que o problema do pré-natal ser inadequado. Depois, aqui na letra C, tem a alta taxa de parto normal, que não é real, proibição do aborto, sim, má qualidade do pré-natal, mais ou menos, e a falta de espaço para doulas. A falta de espaço para doulas pode ser uma coisa que também não ajude, não auxilie, porque a presença das doulas realmente faz com que tenha um número maior de partos normais, de partos que não são pela cesariana.
Mas só isso não vai ajudar em nada, né? Então a gente tem que ter mesmo uma mudança mais geral. Na letra D, assistência inadequada ao parto, ok, forma inadequada de profissionais e alta taxa de partos normais. Aí aqui na alta taxa de partos normais a gente já tirava também, certo? Vamos para a próxima então. Essa aqui é uma questão da USP São Paulo de 2020. Então ela falava qual a alternativa que corresponde respectivamente aos indicadores de saúde estimados a partir das informações a seguir, que são essas informações aqui na tabela, visto que foram obtidos os seguintes valores. Ou seja, então aqui eu tenho 3 valores, 5 sobre 100 mil, nananã, e 20%. São 3 valores, ele quer saber que indicador que eu estou calculando aqui a partir desses dados. Então, aqui eu tenho o número de casos notificados de uma doença, o número de óbitos e a população residente. Vamos ver então quais são. Aqui tem todas as opções que eles estão dando. Mas então, vou falar para vocês já qual é, né? Mas o primeiro é a taxa de incidência e como é que a gente chega aqui na taxa de incidência. Incidência nada mais é que o número de casos novos de uma doença dentro de uma população em um certo local. Então, aqui no lugar, no numerador, eu teria que colocar o número de casos novos, que seria esse 2.000 aqui, e no lugar, no denominador, eu teria que colocar a população residente, que seria esse de baixo. Aí a gente ficava com 2.000 sobre 40 mil, não, 40... Enfim, vocês entenderam? E a gente ficava com 5 sobre 100 mil. Beleza? Então, aqui a gente tinha a taxa de incidência. Depois a gente vinha para a taxa de mortalidade. Na mortalidade, então, a gente vai calcular no numerador o número de óbitos em um período dentro de uma certa população. É a mortalidade geral que a gente está observando aqui. Como é que a gente vai calcular ela, então? A gente vai pegar o número de óbitos, que é esse aqui, e depois colocar no denominador o número da população, o número de pessoas ali naquela população. E aí, depois a gente ficava com essa fração aqui, 1 sobre 100 mil. Por fim, a gente tinha a taxa de letalidade. A taxa de letalidade nada mais é que o número de óbitos por uma determinada doença dentro de todos os casos da doença. Então aqui eu consigo ver das pessoas que estão doentes, quantas vão ao óbito. E aí eu consigo ter uma noção da letalidade da doença, o quanto que ela mata. Como é que a gente fazia esse cálculo aqui então? Pegávamos o número de óbitos, que é esse 400, e diminuía pelo número de pessoas que têm a doença, o número de casos notificados, 2.000, ficávamos então com 20%. Então, das pessoas que tinham a doença, 20% foi a óbito. Essa é a interpretação. Ficávamos então com a letra C, incidência, mortalidade e letalidade. Vamos agora então para uma questão da FAMERP. Essa questão aqui mostra uma curva de Nelson de Moraes. Então aqui, o que ela fala? O gráfico abaixo apresenta a curva de mortalidade proporcional, também chamada de Nelson de Moraes, de um município no estado de São Paulo em 2013. Baseado nesse gráfico, assinale a alternativa que interpreta corretamente essa curva. Gente, lembrando para vocês aqui o que é a curva de Nelson de Moraes. Aqui, em cada ponto desse, a gente está observando uma mortalidade proporcional. Mas calma que primeiro a gente vai olhar aqui as alternativas e depois eu explico exatamente o que a gente está olhando ali. Então aqui ele falava coisas como nesse município o coeficiente de mortalidade era de 20 a 49 era 20%, várias coisas nesse sentido. Vou explicar primeiro e depois a gente volta nas alternativas. Então o que é essa curva? Cada ponto da curva, voltando aqui para vocês olharem, cada ponto desses aqui, então esse aqui 20 a 49, mais de 50, 5 a 19, 1 a 4, menor que 1, cada ponto desses vai ser uma taxa de mortalidade proporcional. Ou seja, vou dar um exemplo. No primeiro ponto, que é o ponto de 1 a 4, aliás, o segundo, que é o ponto de 1 a 4, ele está mostrando a proporção de pessoas que morreram com 1 a 4 anos dentro do total de óbitos. Então eu pego todos os óbitos e olho ali quanto por cento daqueles óbitos foi com pessoas de 1 a 4 anos. E aí eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, para o último ponto, que são os maiores de 50 anos. E nos maiores de 50 anos, vai ser exatamente o índice de Swarup-Uemura. Então aqui no índice de Swarup-Uemura, a gente está vendo a proporção de pessoas que morreram com 50 anos dentro do total de óbitos, beleza? Essa curva, a curva de Nelson de Moraes, vai indicar o nível de saúde da população. É para isso que ela serve. Então, a gente vai ter 4 tipos de curva, 1, 2, 3 e 4. A 1 é um nível de saúde muito baixo, a 2 baixo, a 3 regular e a 4 é elevado. Eu não trouxe para aqui os tipos de curvas, aqui para vocês os tipos de curvas, porque ia ficar muito longa a aula e não é esse o objetivo, mas deem uma olhada aí nos cadernos de vocês, nas apostilas de vocês, para ver como funciona cada uma das curvas aqui dos níveis de saúde da população. Depois eu preciso falar para vocês um pouquinho sobre Swarup-Uemura, porque tem um pouco disso na questão também.
Como eu falei, ele vai mostrar a proporção de pessoas que morreram com 50 anos ou mais em relação ao total de óbitos. E aqui ele vai ser completamente, a forma que a gente observa ele é o contrário do que a gente vê na curva de Nelson de Moraes. Aqui, quanto maior for o número, melhor. Então aqui, a gente, enquanto lá na curva de Nelson de Moraes, o tipo 1 seria muito baixo, aqui no Swarup Uemura, o grupo 1 são esses casos que têm um índice de Swarup Uemura mais elevado. E isso leva vocês a muita confusão nas provas. Então lembrem-se disso, a curva de Nelson de Moraes, o tipo 1, ela é pior do que a curva tipo 4. E já aqui no Swarup Uemura, o grupo 1 seria melhor do que o grupo 4. Então aqui, percebam, a gente está observando a porcentagem de óbitos que foi em maiores de 50 anos. Se esse número é elevado, se a maior parte da minha população que está morrendo tem mais de 50 anos, significa que estão morrendo pessoas mais velhas do que se tivesse o contrário, se fosse menor que 50. Então, se 75% da minha população que morreu tinha mais de 50 anos, eu consigo dizer exatamente isso, que a grande maioria dos óbitos ocorre em maiores de 50 anos. Ou seja, aqui se encontra a maioria dos países considerados desenvolvidos, que é o que a gente quer mesmo, a gente quer que as pessoas vivam mais. E aí, a mesma interpretação para as outras, então aqui, um índice de Swarup Uemura abaixo de 25%, que é o grupo 4, indica um alto grau de subdesenvolvimento. Essa é a interpretação. E aí, como é que ficava aqui na questão? Aqui, olha o que ele fez. Aqui na letra A, ele fala que na população de 20 a 49, o coeficiente de mortalidade na população era de 20%. Não é isso que a gente observa aqui na curva de Nelson de Moraes. A gente não está observando o coeficiente de mortalidade, a gente está observando a mortalidade proporcional por idade. Por isso que essa está errada. Na B, a gente tinha que a razão do Swarup Uemura era de 80 por mil habitantes em 2013, sendo classificada como nível 1. Só que aqui a gente não observa o Swarup Uemura como por mil habitantes. Aqui a gente observa uma proporção, é uma porcentagem mesmo. Então essa aqui estava inadequada por conta disso. Seria nível 1? Seria porque o nível 1 é o melhor nível, então quando está acima de 80 é nível 1 sim. Mas o erro estava aqui no por mil habitantes, beleza? Depois, na letra C, que era correta, falava que a razão de Swarup Uemura era de 80%, ok, porcentagem, em 2013, sendo classificada como nível 1. Beleza, essa mesma. Por fim, falava sobre o coeficiente de mortalidade infantil, que era de 5 por mil nascidos vivos. Mesmo problema aqui da primeira, a gente não está observando uma mortalidade, o coeficiente de mortalidade na população. Estamos observando a mortalidade proporcional. Fechou? Agora vamos para a última pergunta, uma pergunta do Círio de 2021. Aqui falava que entre março e julho de 2019 ocorreram 25 mil óbitos no país A, durante a pandemia de Covid-19 em 2020. E em 2020 ocorreram entre março e julho 40 mil óbitos nesse mesmo país. Ou seja, em 2019 tivemos 25 mil óbitos e em 2020, com a pandemia, 40 mil óbitos. Muito mais do que o normal, do que o que a gente se espera. O indicador epidemiológico que representa a diferença entre o número de óbitos observados e o número de óbitos esperados no país A no período e aí ele me dava 4 opções aqui de indicadores de termos que a gente usaria para exemplificar isso. Gente, o que a gente está observando aqui? A gente está observando uma pandemia que veio e causou um número de óbitos excessivo com relação ao que a gente se esperava. O nome disso é exatamente excesso de óbitos. A gente pode chamar de excesso de óbitos ou de mortalidade excessiva ou excesso de mortalidade. E aqui eu trouxe alguns artigos para vocês verem como esse nome realmente é utilizado. De fato, a gente usa muito mais o termo excesso de mortalidade do que o termo excesso de óbitos, mas tudo bem, a mesma coisa, não tem problema a banca ter usado esse termo não. Esse é um termo que pode sim cair nas provas de vocês esse ano por conta da pandemia e é um termo que a gente não está acostumado a utilizar. A gente começou a ouvir mais ele agora na pandemia mesmo. Então aqui a gente vê o excesso de mortalidade por Covid na Alemanha, o excesso de mortalidade entre homens e mulheres em Massachusetts durante a pandemia. Aqui no Brasil também um artigo falando sobre o excesso de mortalidade no Brasil. Então isso pode sim cair nas provas de vocês, que é um termo que tem sido usado bastante. Fechou, galera? Mas antes de vocês saírem daqui, preste atenção, porque no nosso Intensivo São Paulo a gente tem 40 aulas para cada uma das principais instituições de São Paulo. A gente tem simulados inéditos para cada instituição e, além disso, a gente tem ainda o curso diferencial de cirurgia e o curso de imagens radiológicas e a gente ainda está com vagas abertas aqui para o nosso Intensivo São Paulo. Beleza, galera? Pra cima, até mais!